Fala pessoal, bom dia, Thiago de Barueri, fala massa, trazendo aqui, muito ansioso para ti, o meu aquarinho aqui, 200 litros, tá? Esse aqui é um aquarinho padrão de 1 metro, tenho um termostato de 300 watts ali, mantém a temperatura em 28 graus, tá? Uma Wave Maker que hoje passa a maior parte do tempo desligada por conta desses carinhas aqui. Eu ligo só quando eu vejo a necessidade de levantar resíduos que se acumulam ali no fundo para fazer a captação. Tenho um Hang-On 1200 litros hora, se não me engano. Tem um perlonzinho para filtragem mecânica e umas mídias ali para filtragem biológica, tá? Na parte de iluminação, eu fiz alguns estudos em relação ao que as plantas precisavam. Antigamente eu tinha só a fita de LED branca, hoje eu criei uma placa aqui de ACM com LEDs branco, vermelho, rosa, azul, mais ou menos uma proporção do que eu fui fazendo a pesquisa, entendi que era legal. As plantas adoraram, aceitaram muito bem, tá? Falando na parte de flora, a gente tem nossa tanque de guerra, samambaia de Java, que é uma planta que eu já tenho uns 5, 6 anos. Tenho uma núbia também que chegou mais ou menos nesse período aí, 5 a 6 anos, uma bela núbia, tá gigante. Tenho uma elodiazinha que é bem recente, chegou aqui no aquário. Tenho a Vallisneria ali no fundo. Tenho uma higrofila, conhecido também como samambaia d'água, né? Tá se recuperando agora com os nutrientes. A bananinha, que eu achei que pegou legal, liberou bastante hastes aqui. Tenho a Ludwig ali no fundo, que começou a pegar uma coloração muito legal. Tenho uma Rotala, que é uma adição recente também. Eu quero ver se consegue chegar naquele tom vermelho. Que a cara tá desfocando ela aqui. Tá ali no fundo, né? Fora isso, tenho também um brotinho, né? Na realidade, alguns brotinhos aqui de Monte Carlo, que eu comprei as sementinhas na internet e aparentemente tá pegando aqui, tá? Então, essa é a parte da nossa flora. Aí, falando em fauna, nós temos aqui nossos simpáticos acarás. Tem esse marmorato lindo aqui com amarelo e mais 4 carinhas dele aqui do padrãozinho bandeira, então bem bonitinhos também, tá? Fora isso, tenho os tetras negros, né? Tenho, câmera focar aqui, tenho 4 véus e um normal, então muito bonitinhos, todos muito saudáveis, tá? Tenho um cascudinho ali, né? Um abacaxizinho, tá num tamanho bacana, tá me ajudando bastante a cuidar do aquário. Tenho também os meus 4 lábios, né? Que foi comprado na emoção, um peixe lindo. Cheguei na loja, falei, cara, eu vou levar, e acabei levando 4, depois que eu fui saber que não podia. Então eu tenho 2 desse camaradinho aqui bicolor e 2 desse camaradinho aqui albino, tá? Tá no projeto aí a gente conseguir fazer a remoção de 3 indivíduos para deixar só um. Até o momento, uma correria dentro do aquário, volta e meia, mas eles permanecem todos inteiros aqui ainda, até porque tem pouca fauna e bastante espaço, né? Vamos ver aqui o que mais a gente pode falar para vocês. O substrato. Substrato antigamente só esse basalto preto, ralinho aqui embaixo. Fiz a adição, né? Coloquei o vermelho, adicionei substrato fértil, tá? Curioso que quando eu montei esse aquário, uns 3 para 4 anos atrás, eu coloquei aquelas placas, né? Que era muito comum antigamente usar. Então eu te fiz uma intervenção muito forte recentemente, porém eu não mexi em nada do que estava decantado aqui no fundo das pedras pretas ou, né, daquela placa biológica que tinha ali embaixo. E manteve muito bem, tudo muito estável, tá? Parâmetros aqui a gente está falando em 6.6 a 6.8,
não sai disso nem por reza, tá extremamente estável nesses parâmetros, tá? E, cara, segue muito bem, água sempre muito bem limpinha, né? pH estável. O que eu fiz recentemente aqui, acompanhando o canal do Massa e vendo algumas dicas, eu adicionei esse novo tronco aqui. Esse eu não tinha, eu tava só com aquele lá e esse pequenininho, que veio quando eu comprei a Samambaia de Java. Achei esse cara aqui fantástico para poder ajudar a criar esse layout. Fiz a troca da luminária, como eu falei para vocês que eu tinha só um LED branco lá, adicionei as novas cores, né? Coloquei substrato fértil, que não tinha, e ajustei a FAO, né? Eu tava aqui com alguns outros carinhas e aí migrei para os acarás, tá? A minha ideia agora, atualização, entrar com neon, cardume de neon e coridoras, né? E mais alguns tetras para fechar um cardume melhor, certo? E aí a gente tem uma fauna também mais equilibrada, tem um espaço aí ainda, tem filtragem para isso ainda, né? Cara, e na parte de insumos que eu uso para manter esse aquário é bem básico. Eu uso basicamente pH, só para fazer aquela conferência rotineira, que honestamente do estado que tá o aquário já basicamente é raro eu medir, porque se tá tudo igualzinho. Com a adição de novas plantas, e como a gente tem uma planta high-tech, também eu vi que teve algumas plantas que acabaram sofrendo um pouco, eu comprei um nutriente para colocar e deu diferença, tá? Consegue ver que algumas plantas que estavam sofrendo, como essa samambaia d'água, começou a recuperar bem. A própria musgo de Java também, ou samambaia de Java, vai ver que começou a pegar uma coloração mais forte, né? Algumas folhas estavam sofrendo, acho que ainda mais por conta da mudança que eu fiz. Ela recuperou legal. E comidinha bem padrão, floquinhos, todo mundo aí adora e se dá super bem, tá? Bom, olha isso, o objetivo desse aquário aqui, eu tenho ele há algum tempo, ainda que eu tenha feito uma intervenção bem forte recentemente. O objetivo dele sempre foi ter um aquário que eu não tenho que ficar tendo grandes manutenções ou grandes inserções de produtos químicos. Eu entendo que isso aqui, construído e estabilizado da maneira correta, fica extremamente perfeito para os peixes, para as plantas, para toda a biovida que vai ter aqui dentro, né? E fazer isso mantém isso aqui muito mais simples de cuidar. Você não vê ninguém fazendo medição de pH ou TPA no rio, né? E a ideia é que a gente atinja esse status aí de natureza, de ciclagem, tá? No mais, agradeço, tenho acompanhado bastante o canal, vejo bastante dica, bastante ponto onde a gente pode ir melhorando e sempre deixando aí nosso aquário cada vez mais bem cuidado e mais bonito. Então é isso, pessoal, muito obrigado, valeu, falou!